Galera, então vamos lá para a nossa aula de hoje sobre a parte de propriedades físicas da química orgânica. Para a gente relembrar, vamos aqui ver a parte das forças intermoleculares, para a gente relembrar da dipolo induzido, que é quando eu induzo uma interação porque a molécula é apolar, ou seja, ela não tem um polo específico. Isso acontece principalmente quando eu estiver falando de hidrocarbonetos, porque os hidrocarbonetos eles são apolares. Então eles vão ter uma interação somente se induzir uma polaridade neles, perfeito? Já a interação do tipo de polo permanente, eu já tenho aquela polaridade ali específica. Então eu já tenho um determinado polo ali. Isso vai acontecer na maior parte das funções orgânicas, perfeito? E por mais específico, teria como se a gente tivesse a ligação aqui, ó, de hidrogênio, que é quando eu tenho ligações, né, moléculas muito polares. Aqui no caso da dipolo permanente, eu tenho moléculas polares, beleza? Na ligação de hidrogênio, eu vou ter moléculas muito polares, necessariamente. E o que isso vai acrescentar para a gente? Quando eu tenho ligação de hidrogênio, é quando eu tenho grupos, por exemplo, OH, grupos com nitrogênio, porque para ter ligação de hidrogênio eu preciso ter o FON, ou seja, oxigênio, nitrogênio ou flúor ligado ao hidrogênio. Isso acontece com os álcoois, por exemplo, né? Então, simplificando aqui, dipolo induzido para os hidrocarbonetos, que é uma interação, uma força intermolecular bem fraca, e ligação de hidrogênio para os álcoois, por exemplo, que é uma interação bem forte. E aí a gente consegue entender como é que funciona a solubilidade e a temperatura de fusão e ebulição desses compostos orgânicos. A gente consegue comparar esses valores. A gente não consegue calcular especificamente quanto que seria, mas a gente consegue ter uma noção bem próxima de qual seria a solubilidade deles e a temperatura de fusão e ebulição. Então, por exemplo, a solubilidade vai depender da força intermolecular que esse cara tem e também da polaridade. E a ideia é, o semelhante ele vai dissolver melhor um semelhante, ou seja, uma molécula polar dissolve melhor uma molécula polar. E uma molécula apolar dissolve melhor uma molécula apolar. Simplificando, água vai solubilizar solventes polares, vai solubilizar substâncias polares e óleo vai solubilizar substâncias, compostos orgânicos apolares. E aí a gente vai ver que quanto maior for a nossa cadeia carbônica, maior vai ser a característica dos hidrocarbonetos. Então, consequentemente, vai ser a característica apolar da minha substância. A gente fala então que essa substância vai ser hidrofóbica, ou seja, tem medo de água, não quer interagir com a água, ou então ela vai ser lipofílica. Então vai querer interagir com gordura. Fílica vem de afinidade, fóbica quer dizer de fobia, de medo. Então, uma substância apolar, que vai ter uma cadeia carbônica grande, ela vai ser hidrofóbica, não interage com água, mas interage muito bem com gordura. Já se a gente pegar uma substância que tem muitos grupos funcionais, como por exemplo, muitos grupos hidroxila, grupos OH, a gente vai ter no caso uma maior característica polar da substância. E com isso a gente vai ter uma característica lipofóbica, ou seja, medo de gordura, ou então hidrofílica, ou seja, afinidade por hidro, água, beleza? Se a gente for olhar aqui para essas três estruturas aqui, a gente consegue ver justamente que aqui nessa primeira estrutura eu tenho o etanol, ele tem uma solubilidade infinita em água, ou seja, solubiliza muito bem porque a cadeia carbônica é bem pequenininha, ó, só tem 2 carbonos. Aqui eu tenho o propan-1-ol, tem 3 carbonos, solubilidade também dele é infinita. Agora quando eu tenho aqui ó, o butan-1-ol, né, 4 carbonos, eu começo a ter uma solubilidade que seria de 7,9 gramas a cada 100 gramas de água. Então, começo a ter uma solubilidade aqui bem baixa. E se eu tiver com 5 carbonos, estou aumentando a cadeia carbônica, eu estou deixando uma cadeia mais hidrofóbica. Então, ela vai interagir menos com água e vai começar a interagir mais com gordura, com óleo, tá? Com uma cadeia carbônica apolar. Se a gente for olhar, por exemplo, vitaminas, ó, que eu teria essas estruturas aqui, a gente vai ter basicamente, ó, que essa estrutura aqui de cima, eu tenho esse pedacinho que interage com a água, mas todo esse resto aqui não interage. Todo esse resto aqui tem uma característica o quê? Apolar. Ou seja, essa característica aqui, ó, vai predominar uma situação lipofílica, vai interagir melhor com gordura.
Enquanto essa outra estrutura aqui, eu tenho OH, esse oxigênio, outro oxigênio, OH, OH, OH. Ou seja, eu tenho uma maior presença de grupos funcionais. Com isso, eu vou ter maior característica hidrofílica. Então, isso aqui, como vai ser polar, vai interagir muito melhor com a molécula de água. Perfeito? Beleza. Se a gente for analisar, então, agora em relação à questão da temperatura de fusão e ebulição, a gente tem que pensar em quanto essas estruturas interagem bem entre si. Porque o que seria a temperatura de ebulição, por exemplo? Seria transformar do líquido para o gasoso. Então, a temperatura de ebulição, que é o que a gente vai dar um pouco mais de enfoque aqui, vai ser a transformação do líquido em direção ao gasoso. E para isso, eu tenho que romper as forças intermoleculares. Quanto mais forte, que aqui a nossa ordem é nesse sentido aqui, ligação de hidrogênio é a interação mais forte, maior vai ser a minha dificuldade de conseguir transformar essa substância do líquido para o gasoso. E isso vai depender também da massa molar, porque pensa comigo, para eu transformar uma substância do estado líquido para o gasoso, eu preciso agitar essa substância. E quando eu vou tentar agitar essa substância, o que vai acontecer? Se ela é uma substância pesada, ou seja, com uma massa molar grande, necessariamente eu vou ter uma maior dificuldade. Então, quanto maior a massa molar desse cara, necessariamente mais difícil vai ser eu transformar ele do líquido para o gasoso. Seria mais difícil ir para o estado gasoso. Porque lembrando que no estado gasoso as partículas estão mais afastadas e, consequentemente, é mais difícil afastar essas substâncias. Em termos da estrutura, a gente vai pensar em estruturas mais compactas. Quanto mais compacta, quanto maior o nível de compactação que eu consigo dar para essa estrutura, melhor vai ser ela em termos de dificultar a passagem para o estado gasoso, porque ela vai conseguir interagir melhor, tá? Então vamos pensar aqui no seguinte, já falei tudo isso, mas só para a gente lembrar, ó, quanto maior a força intermolecular e maior necessariamente a massa molar, maior vai ser a temperatura de fusão e ebulição. Quanto menor o número de ramificações e menor o número de insaturações, eu consigo compactar essa molécula melhor. E, consequentemente, maior vai ser a temperatura de fusão e ebulição. Então, por exemplo, entre essa substância e essa substância aqui, qual que eu consigo compactar mais, encaixar mais estruturas? Por exemplo, aqui, ó, nessa primeira substância, eu consigo encaixar uma outra substância, ó, logo em cima dela aqui, ó. Consigo encaixar uma outra logo embaixo dela aqui e fazer uma interação bem intensa, mesmo sendo interação do tipo dipolo induzido, porque é um hidrocarboneto. Já nessa aqui, ó, para eu conseguir interagir, olha como é que fica, eu fico mais afastado já. Essa substância, uma substância da outra, beleza? Então, nessa situação aqui, as duas têm a mesma massa molar, ou seja, não vai ser mais fácil ou mais difícil sacudir ela, mas necessariamente, como eu tenho uma estrutura melhor, né, uma estrutura mais compacta, essa aqui vai ter uma maior temperatura de fusão e ebulição. Agora, se a gente for analisar essa estrutura em relação a essa, a gente vai ver que o que tem aqui, ó. Essa estrutura, a primeira aqui, ó, ela tem uma estrutura que é um hidrocarboneto, enquanto essa aqui tem uma estrutura que tem uma hidroxila, que é um álcool. Consequentemente, como essa aqui faz ligação de hidrogênio é uma interação mais forte do que dipolo induzido, e isso faz com que ela tenha uma temperatura de fusão e ebulição maior. Então, entre duas substâncias aqui, né, que tem massas molares muito próximas, quem tiver maior força intermolecular vai vencer a guerra da temperatura de fusão e ebulição. Entre duas substâncias que têm massa molares muito próximas, aqui tem a estrutura menos ramificada e com menor número de insaturações, necessariamente vai ter uma maior temperatura de fusão e ebulição. Um caso bem clássico em relação à insaturação, que não está exemplificado aqui, são os ácidos graxos. Quando eu tenho ácidos graxos, que basicamente são óleos, tá? Óleos no sentido de, se eu tenho um ácido graxo saturado, ou seja, sem insaturações, somente com ligações simples, esse ácido graxo vai estar no estado sólido. Quando eu tenho um ácido graxo insaturado, ou seja, com ligações duplas, eu vou ter ele no estado líquido. Ou seja, quando ele tem ligações duplas, ele tende a estar mais próximo do gasoso, porque ele é líquido, né? Quando ele está saturado, só tem ligações simples, ele tende a ficar mais no estado sólido, ou seja, a temperatura de fusão e ebulição dele é maior, beleza? Beleza. Agora vamos olhar aqui, ó, para essa estrutura em relação a essa aqui.
Olha o que eu quero que a gente analise. Essa estrutura tem uma hidroxila. Essa aqui tem 1, 2, 3 hidroxilas. Isso faz com que essa estrutura tenha maior número de grupos que fazem ligação de hidrogênio, que é a minha interação mais forte. Consequentemente, isso vai fazer com que essa estrutura aqui de baixo tenha uma maior temperatura de fusão e ebulição, porque ela consegue fazer mais interações entre si, interações mais fortes. Perfeito? Saião. Então, quer dizer que quanto maior for a cadeia carbônica, quanto maior for a massa molar desse cara, maior vai ser a temperatura de fusão e ebulição. Sim. E quanto maior for o número de grupos funcionais, maior vai ser a temperatura de fusão e ebulição. Sim. Quanto mais normal essa cadeia, ou seja, sem ramificações aqui, ó, maior vai ser a temperatura de fusão e ebulição. Sim. E quanto mais saturada for essa cadeia, maior vai ser a temperatura de fusão e ebulição. Perfeito? Só para a gente analisar aqui em relação à solubilidade. Essa estrutura aqui, ó, é mais solúvel do que essa. Porque pensa, essa estrutura tem 3 hidroxilas. Essa estrutura aqui só tem uma hidroxila. Então, consequentemente, essa também seria mais solúvel. Agora, se a gente pensar em solubilidade em água, essa estrutura ou essa estrutura? Quem seria mais solúvel em água? Obviamente essa estrutura, porque essa estrutura tem uma hidroxila, coisa que essa aqui não tem. Ela é interação do tipo de polo induzido. Gasolina, por exemplo, galera, não interage com água. Por quê? Porque é uma mistura de vários hidrocarbonetos. Por exemplo, essas estruturas aqui. Ou seja, não interagem muito bem com a água, porque são apolares. Agora, dentro da gasolina, eu posso ter um aditivo de álcool, né? Por exemplo, o etanol, que é essa estrutura aqui. Na gasolina, eu consigo ter uma estrutura que consegue interagir um pouquinho com um composto apolar, que seria essa cadeia carbônica aqui, e eu tenho essa parte que interage muito bem com a água. Perfeito? Então, eu tenho aqui estruturas que podem ser chamadas de anfifílicas, quando eu tenho uma cadeia carbônica longa e eu tenho uma hidroxila aqui, por exemplo. Aqui vai interagir com água e essa parte aqui, ó, interage com óleo. Então ela vai ter dupla interação, ela vai ter uma parte que interagiria aqui, por exemplo, com óleo, seria lipofílica, e essa parte aqui seria hidrofílica, porque interagiria com a água. Então poderia chamar essa estrutura aqui de uma estrutura anfifílica. Perfeito, galera? Então é isso para a nossa aula de hoje. Um beijo, um cheiro para vocês. Valeu, falou!